Segurança pública no Brasil, a gente está acostumado a ver isso como uma série de batalhas, né? Uma operação aqui, uma apreensão ali. Mas e se cada vitória que a gente vê no jornal for, na verdade, um passo para trás, numa guerra muito maior? É nessa realidade bem mais complexa, que está longe das manchetes, que a gente vai mergulhar agora. Olha só que frase forte para a gente começar. É um paradoxo, né? A ideia aqui é que o problema maior não é a força do crime, mas sim a fraqueza, a ausência do Estado. E é essa ideia do silêncio da lei que a gente vai desvendar. Vamos ver como a falta de uma estratégia clara pode ser, no fim das contas, muito mais perigosa que qualquer fuzil. Então, para a gente entender bem esse argumento, vamos começar por uma cena que todo mundo conhece, né? Aquela grande operação policial que vira notícia em todo lugar como uma imensa vitória. É tipo a anatomia de uma batalha que, pelo menos na TV, parece totalmente vencida. Pois é, o cenário é esse. Uma mega operação numa área de conflito. As forças policiais entram com tudo, batem de frente com uma estrutura que usa tática e armamento de guerra mesmo. A imprensa cobre intensamente e, para quem está assistindo de casa, parece tudo muito claro. O objetivo foi cumprido, a operação foi um sucesso. E aí, no fim do dia, o balanço parece ótimo, né? Líderes presos, um monte de arma pesada apreendida e fica aquela sensação de que agora sim o Estado retomou o controle. A sociedade até dá uma respirada aliviada. O problema, o grande problema, é que essa sensação de vitória dura muito, muito pouco. E é aqui que vem a pergunta que vira o jogo. Se cada batalha dessas é vencida, se a tática funciona, por que a guerra continua sendo perdida? Por que a situação da segurança, no geral, não melhora de verdade para sempre? Fica a impressão de que é um ciclo de violência que nunca acaba, né? Bom, isso nos leva direto ao ponto central da análise. A estratégia toda está errada. Ela simplesmente não funciona porque parte de um diagnóstico, de uma leitura completamente equivocada do que está acontecendo. É como tentar vencer uma guerra usando as ferramentas erradas. Simplesmente não dá. E tem uma expressão no Brasil que é perfeita para descrever isso: enxugar gelo. Sabe, é um esforço gigantesco, um trabalho danado para um resultado que some, que derrete quase que na mesma hora. A ação da polícia, por mais corajosa que seja, acaba sendo só isso, porque não ataca a raiz do problema. Aqui nesse quadro dá para ver a falha estratégica com muita clareza. De um lado, a gente tem como o problema é tratado hoje, como se fosse crime comum. Do outro lado, o que ele é de verdade, uma guerra não declarada, uma disputa por território. É como se o Estado estivesse tentando curar uma pneumonia com xarope para tosse. A doença é muito mais séria. Então, o ponto-chave é exatamente este. O problema não é a polícia entrar, o problema é ela sair. O sucesso tático de uma incursão não adianta nada se logo depois o Estado vai embora. E essa saída cria um vácuo de poder. E quem preenche esse vácuo? O crime organizado, claro. Ou seja, a batalha vencida, mas o território é devolvido logo em seguida. E aí que a gente chega no verdadeiro conflito, aquele que fica escondido, quase como uma reviravolta na história. Porque a grande tragédia, na verdade, não são os tiroteios que a gente vê na TV. É outra coisa, uma coisa muito mais silenciosa e constante. Então, qual é esse terror que não vira manchete? Pensa bem, o tiroteio é só o sintoma, a febre alta. Mas e a doença por trás disso? Aquela que afeta milhões de pessoas todos os dias, bem longe das câmeras. Esse terrorismo é uma espécie de ditadura econômica silenciosa. É ter que pagar uma taxa ilegal para poder comprar um botijão de gás. É ver famílias sendo expulsas de casa. É a humilhação de ter o direito de ir e vir controlado por barricadas. É viver o dia a dia sob ameaça, sem ter a garantia do direito mais básico, porque o Estado, para proteger, simplesmente não está lá. Essa frase resume tudo. As verdadeiras vítimas não sofrem com os tiros, mas com o vazio deixado pelo Estado. É essa ausência, esse vácuo que força milhões de pessoas a viverem sob as regras de um poder paralelo, opressor. É o tal silêncio da lei na sua forma mais cruel. Ok, o cenário é esse. E a solução? Bom, parece que o primeiro passo é uma mudança radical de mentalidade. É preciso mudar o jeito de medir o sucesso, parar de contar corpos e começar a medir a dignidade que foi devolvida às pessoas. O caminho, segundo a análise, é sair daquela discussão ideológica de ser pró ou contra a polícia e começar a cobrar do governo uma estratégia de verdade. A questão não é tomar um lado, mas sim exigir um plano que funcione de fato. Um plano que tenha um objetivo final muito claro:
devolver a cidadania às pessoas. E essa mudança na régua, na forma de medir, é tudo. A vitória não pode ser um número de baixas num confronto. A vitória de verdade tem que ser a dignidade de volta na vida das pessoas. É o Estado exercendo sua soberania de forma permanente, garantindo segurança sempre, e não só durante uma operação. Certo, mas como fazer isso na prática? A estratégia proposta tem 3 passos bem diretos. Primeiro, ocupar. Não só entrar e sair, mas ocupar. Segundo, consolidar. Firmar a presença do Estado ali dentro. E o terceiro, talvez o mais importante de todos, permanecer. Nunca mais sair, para não deixar aquele vácuo se formar de novo. A força seria um meio para garantir que o Estado chegue para ficar. E com isso, a gente chega na questão final. Uma reflexão que é, sem dúvida, crucial para a gente pensar o futuro da segurança e da cidadania no Brasil. E a pergunta que fica no ar é essa: será que a presença permanente do Estado é o único caminho possível para a paz? Não há uma resposta simples, claro, mas talvez essa seja a pergunta que o Brasil precisa se fazer para finalmente conseguir a paz nessa guerra que ninguém declara, mas que todo mundo sente. Obrigado por acompanhar.